meu nome é Silvia D'Amico, eu sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o nosso programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje eu acho que vai dar o que falar, hein? Hoje eu vou falar com vocês sobre interação entre humanos, inteligência artificial e cavalos. Olha onde eu estou chegando com esta conversa. Hoje em dia a gente tem muita polêmica aí referente à inteligência artificial, a chegada de muitos aplicativos que fazem redação, aplicativos que fazem uma série de desenvolvimentos na área de inteligência artificial e que ela está chegando cada vez mais e sobrepondo algumas tarefas humanas, e isso causa muito frisson aí entre todo mundo, né? Todos os profissionais. Quando será que chega na minha área? Quando será que a empresa vai trocar, vai dar algum momento aqui, vai entrar uma inteligência artificial substituindo aí uma série de pessoas? E aí vem uma pergunta muito importante, né, que eu costumo fazer para as pessoas que estão muito próximas a mim, que é: até que ponto, né, a inteligência artificial ela está, né, para essa substituição de todas as tarefas, e até que ponto que o ser humano ele consegue fazer algumas atividades, né, para desenvolver algum trabalho e com o auxílio da própria inteligência artificial. Então, eu quis trazer esse tema hoje porque, assim, eu cheguei num ponto onde eu acabei visualizando isso no meu dia a dia, no contexto da minha área, né, de desenvolvimento humano, que muitos profissionais vivenciam muitas experiências com a inteligência artificial. Mas aí eu tô vendo algumas dificuldades que algumas pessoas estão passando, e essas dificuldades vieram com alguns questionamentos, né, aqui na minha cabeça. Então eu falei, vou dividir isso com os seguidores da TV Humana, da Neurocomando. Então hoje a gente vai estar explanando um pouquinho aí desse assunto, né? E quando a gente fala sobre humanos, né, versus essa inteligência artificial, já é difícil. E aí quando a gente ainda coloca o cavalo ali no meio, que tudo isso tem a ver, que balaio de gato é esse que a Silvia tá falando? Então, vamos começar o nosso tema de hoje, vamos ver onde vamos chegar com isso daí. Então, assim, a princípio, né, nós vivemos em um tempo onde a comunicação ela se transforma a todo momento. Da forma que você queira se comunicar, com quem você quer se comunicar, ela está a todo momento se transformando. Então, a ascensão, né, da inteligência artificial, ela introduziu novas formas de interação. E isso é muito bacana, porque onde o ser humano precisa aprender, né, a se expressar para poder, com clareza e objetividade, empatia, né, não apenas com o outro humano, mas também com as máquinas. Vocês já perceberam isso? Eu acho que não tem aqui nenhum seguidor, nenhum ouvinte aqui que já não tenha experimentado alguma forma de interação com a inteligência artificial. E quando a gente fala sobre este ponto, né, de clareza, objetividade, vocês podem perceber que muitas pessoas, quando vão solicitar alguma coisa para a inteligência artificial, por trás da inteligência artificial existe um ser humano que quer comunicar algo para essa inteligência, para essa máquina. E olha que interessante, nós chegamos a ponto de verificar
que esses humanos muitas vezes não são muito claros, não tem muita objetividade, né, na escrita. E aí vem um material totalmente fora do contexto daquilo que você imaginava que chegaria até você. Né? A gente escuta, nossa, aqueles experts falando, não, eu fiz uma máquina que pode conversar comigo, uau, que legal. Você fala assim, nossa, eu fiz um trabalho, eu fiz um livro, mas por trás disso tudo, nós temos a nossa inteligência que precisa comandar o que esta máquina vai executar. Então, olha um ponto interessante. Eu comecei outro dia a verificar algumas questões na internet. Pode procurar na internet que vocês vão encontrar. A gente vê muito, né, muita arte lá que a inteligência artificial fez, e aí você começa a ver alguns erros de pontuação, de acentuação. Aí você começa a pensar e falar assim, ótimo, quem são essas pessoas que estão escrevendo ou solicitando que esta inteligência artificial ela possa produzir algo para a gente, né, adequadamente. Então, no lugar de um tio, vai um acento circunflexo. Ué, por quê? Por que a inteligência artificial passou a não entender que aquela palavra, ao invés de um acento circunflexo, é um tio? Por que ela escreve um C sem o cedilha? Então, você começa a mapear algumas questões interessantíssimas, porque você fala assim, inteligência artificial, para você ver onde ela está chegando. Quem é que está por trás dela, que está dificultando esse entendimento? E ela não sabe efetivamente quais são as pontuações. Então, é neste momento, né, que do outro lado, aquele ser humano, né, que está comandando esta máquina, essa inteligência, ele precisa ter uma determinada clareza. E esta clareza é a que mais dá trabalho. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que precisam ser um pouco mais estudadas, no sentido de fazer mais leituras, entender melhor uma diagramação, entender melhor uma pontuação, entender melhor a linguagem do nosso, que é o nosso idioma, não é verdade? Então, quando você lida com aquela máquina, não é apenas um humano que está fazendo ou solicitando alguma coisa para esta máquina e esta máquina vai produzir. Não, dê uma olhada nisso, olha o contexto no geral. Você acaba tendo, né, alguma dificuldade de leitura, de vocabulário, algo assim, e a máquina efetivamente ela não vai produzir. Quanto mais coisas você colocar para a máquina fazer, e se essas coisas, essa parte de formalização, né, dos prompts que as pessoas falam muito, se você não souber fazer isso, a máquina vai te devolver algo que não tem a ver com o que você está solicitando para ser produzido. E olha que interessante, quando que a gente achar que uma máquina precisa sim de um ser humano que tenha conhecimentos verbais, colocação de acentuação, início de parágrafo, fim de parágrafo. Então, quanto mais tecnológica é a máquina, mais o ser humano tem que usar da sua inteligência, da sua forma de se comunicar, né? Da sua forma não verbal. E olha só, porque a forma da escrita, ela acaba sendo uma comunicação não verbal também. Por quê?
Porque se você não souber colocar dentro de uma frase toda a pontuação, toda a acentuação, toda a informação que você precisa dar para essa máquina não vai produzir o que você deseja. E isso é muito, mas muito interessante, porque a cada dia mais que isso ocorre, a gente entende que o ser humano, efetivamente, ele é um pouco mais complexo do que a própria máquina. A máquina, se você digitar algo lá perfeito, copia, cola, coloca, ela vai te trazer um resultado bacana, mas se você quiser criar efetivamente algo, essa criação ela precisa ser feita de uma forma muito sutil. E quando você usa a sutileza, quando você usa o seu lado mais racional para fazer as coisas, você precisa ter o cuidado do emocional que ali também se encontra. Porque muitas vezes você acaba não atingindo, né, aquilo que a sua expectativa. E aí nós somos chamados a revisar habilidades essenciais, né, e que são humanas. Então, a escuta ativa, por exemplo, é uma delas. E nós temos muitas habilidades nesse sentido, porque nós somos chamados a rever a nossa presença, a nossa autoconsciência. Nós somos chamados principalmente para a comunicação não verbal. Então, todo o contexto de uma máquina que todos dizem que vai acabar substituindo o homem, muitas profissões, etc, etc. Sim, eu até acredito que vá, né? Mas eu tenho uma impressão efetiva de que o humano e a comunicação escrita, né, com a IA, existe aí um interagir deste humano com esta máquina, né, para que ele possa dominar, digamos assim, a linguagem escrita dessa máquina. Então, essa maneira de a gente se expressar com essa inteligência artificial, com esses chats, ele é uma maneira muito clara de a gente ver isso. É um direcionamento que nós temos que dar a todo momento para essa máquina. Quanto mais detalhado o direcionamento, melhor, porque esta máquina ela vai nos trazer efetivamente o que nós estamos solicitando. Então, a IA, embora poderosa, né, ela ainda depende de instruções humanas para poder produzir um conteúdo relevante, né, para poder resolver problemas ou propor soluções para nós. Essa que é a verdade. Então, isso exige, né, do indivíduo um grau elevado de autoconhecimento e intencionalidade, né, do que ele está querendo produzir na comunicação. É essa frase, né? Então, qual é a intenção que ele tem por trás daquilo que ele está pedindo para uma máquina produzir? E aí é onde entra realmente o lado mais de comunicação, né? De autoconhecimento. E quando eu falo sobre isso, a nossa escrita ela carrega uma intenção que precisa ser decodificada. E aí, onde entra essa máquina, né? Como será que ela decodifica isso? Porque nós estamos colocando um sentimento ali. Nós estamos colocando a maneira mais forte que nós temos de expressar. Além da expressão facial que nós temos, expressão corporal, expressões que surgem da comunicação não verbal, se você tiver um ruído ali nesse miolo todo aí, ele pode resultar uma resposta imprecisa daquilo que você quer traduzir ou informar, né, para a comunicação. E assim, a gente pode trazer, o nosso objetivo, né, digamos assim, inicial, é trazer para as pessoas o que nós queremos comunicar.
né? Então, se nós não fizermos essa conexão com essa máquina, com esse aplicativo, digamos assim, com esse chat, né? Nós não iremos ser felizes, né? Com essa escrita. E aí torna-se uma forma de comunicação não verbal crítica. Por quê? Porque as pessoas vão ler, vão falar assim, nossa, mas foi traduzido algo aqui, né, para mim, no meu contexto, na minha humilde, assim, percepção, eu entendi que a pessoa está querendo dizer isso, o outro já entende de outra forma. Então, é muito, muito interessante, né, essa comunicação, esse meio de comunicação que a gente usa para se fortalecer diante de uma máquina poderosa que a gente olha e a cada dia está surgindo mais no mercado e vem avançando e as pessoas se sentem, o ser humano, eu estou percebendo que o ser humano, ele acaba se influenciando com isso e ficando muito triste, né? Porque são coisas que acontecem diante de determinadas situações e que você olha, você fala, poxa vida, né? Eu estudei, eu tenho X, Y grau de informação, eu tenho tal diploma, eu sou graduado em tal coisa. Mas quando você se depara com uma máquina que ela pode, você sente que ela pode, eu vou usar uma expressão muito forte aqui, mas eu acho que cabe, destruir você. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar em pequenas coisas que você pede para essa máquina fazer e ela não faz efetivamente, você precisa ficar fazendo acertos, então você entende que você não é aquele ser humano que você se invalida perante desta máquina, né? Então, o tom, a escolha das palavras, né? A organização das ideias, tudo comunica. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, mesmo sem voz, né, sem comunicação, digamos, verbal, o ser humano ele precisa aprender a escrever com clareza. E muitas vezes a gente não escreve com clareza. Você redige uma carta, um comunicado, um artigo na internet, cada um pode ver nos comentários dos artigos, nas redes sociais, as pessoas, cada qual interpreta da sua forma. Então, você passar esta forma de interpretação do teu sentimento, das suas ideias, para que uma máquina redija algo para que as pessoas leiam, é assim, algo fascinante, porque se ela chegar próximo, pelo menos, àquilo que você está esperando dela, fantástico, mas se ela não chegar, aí você, nossa, né? Você lança um artigo na internet e as pessoas vão para cima discutir, vão, enfim, são bem críticos, né? Na leitura e na percepção do que aquilo quer comunicar, né? Então, a gente precisa ter propósito, empatia, para que a inteligência artificial ela entenda as suas intenções e colabore de uma forma eficaz, né? E aí a gente tem aí as comunicações não verbais, ainda assim. Que falando sobre isso, né, no ambiente virtual, por exemplo, nós voltamos para o presencial. Porque de alguma forma, né, nós mostramos a nossa fragilidade, nós mostramos a nossa linguagem não verbal, nós mostramos a dificuldade em perceber o próprio corpo, né? Muitas vezes a gente precisa parar e olhar para as nossas expressões, né? Olhar simplesmente para aquilo que nós somos, quem somos, e nos escutar com atenção, né? E demonstrar o quanto dessas habilidades nos foi deixada em determinado ponto, porque houve
pouca coisa desenvolvida, digamos assim, né, ao longo da nossa vida. Então, a gente acaba ficando com uma comunicação muito truncada, né? A gente teve uma época que nós fazíamos parte disso. E hoje a gente tem impacto nas mensagens que são colocadas. E aí a gente entra no esquema de muitos líderes, né, que desconhecem o seu próprio corpo, o seu próprio interpretar silencioso de uma comunicação para sua equipe, né, conflitos, ruídos, baixa performance. E aí é onde entra quem? O meu amigo cavalo, né? Por quê? Porque como mestre da comunicação não verbal, o cavalo ele entra como um facilitador poderoso, né, de aprendizado emocional e não verbal também. Então, a diferença da IA, por exemplo, né, que depende de precisão textual para que ela possa fazer o seu trabalho, o cavalo ele responde unicamente a coerência entre o corpo, a emoção e a intenção do cavaleiro, ou seja, da pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, né? Tentando interagir com o cavalo para obter um resultado. Então, esta forma, né, de comunicação sem palavras, sem diplomas, sem discursos, é imediato, é autêntico, tem que ser autêntica, né? E não julga, o cavalo ele não julga, você não julga o cavalo, porque ali se percebe o ser humano, né? O ser humano sente, ele não diz, né? O cavalo já não diz, ele sente, você precisa interpretar. Então essa interação com o cavalo em atividades, né? É um confronto com a sua própria comunicação. E aí, se a sua intenção não está alinhada com o seu corpo, eu diria para você que o cavalo, ele acaba hesitando em fazer o exercício com você e ele te ignora. E se há congruência, né, e presença, ele se conecta. E aí, o cavalo ensina sem falar. Ele ensina a ser, né? Nós sermos nós mesmos. E essa experiência, ela gera um profundo convite ao autoconhecimento, que é uma coisa muito importante, onde o líder, ele aprende com o cavalo a se tornar mais consciente com o seu time, dentro da equipe, né? Mais sensível ao outro, mais presente no agora. E isso é um diferencial que nem a IA ela pode simular, né? Então, a minha conclusão de tudo isso, né, no centro da comunicação, entre essa equação, né, humano, IA e cavalo, não é um embate, mas um convite a nós, né, para interagirmos, né? É um convite à integração. E a IA, ela amplia o alcance do que o ser humano comunica. O cavalo aprofunda a verdade do que o ser humano sente. E entre os dois, o ser humano é chamado a evoluir, a desenvolver-se e também a tornar-se íntegro. Em sua expressão, né? Porque a gente costuma se expressar muito mais do que qualquer ser que existe. Então, saber se comunicar com clareza, com escrita, para lidar com máquinas, então aí é com autenticidade não verbal, né? Parou para pensar nisso? Então, para se conectar com os cavalos e pessoas, o novo caminho da liderança é empática e eficaz. E aí, a união do racional, do emocional e do intuitivo, que somos nós três, né? Que seria o ser humano, a inteligência artificial e o cavalo, ele vem à tona. Ele vem mostrar para nós que a qualquer momento nós podemos confrontar as três peças nesse tabuleiro. E aí, quando você confronta tudo isso, é um momento onde você
olha para dentro de si e percebe que o seu campo eletromagnético, ele é muito mais alto do que o do cavalo. E sendo mais alto do que o do cavalo, eu diria para você uma coisa muito importante: o cavalo ele não se conecta com você. Se você não mostrar as suas intenções para o cavalo, ele não vai se conectar, ele não vai produzir nenhum trabalho para você. A mesma coisa eu diria em termos de IA, né, de inteligência artificial. Se você não mostrar para a inteligência artificial onde você quer chegar, o que você quer produzir, você não vai obter o resultado que você deseja. E olha que interessante, gente, é uma coisa louca, né? Mas eu acho que existe um momento em que nós vamos parar para pensar, enquanto seres humanos, o quanto nós temos ainda que desenvolver muito, mas muito, em termos de comunicação, de inteligência. Existem pessoas inteligentíssimas, mas ainda existe muito a fazer para a gente chegar num nível, num patamar, onde a gente consiga se comunicar com um todo. E eu acho isso tão bacana, porque você ter acesso a esse todo é algo que o ser humano ele busca, ele vislumbra, ele olha para o futuro como se aquilo fizesse parte do presente dele. Ele já consegue se enxergar, mas ele tem uma ansiedade tão grande, né? Ele tem um campo eletromagnético, o seu campo eletromagnético é tão alto, tão fora, né, de padrão, digamos assim. As nossas intenções, as nossas comunicações são altíssimas e que nós não conseguimos fazer com que isso se torne algo um pouco mais inteligente, digamos assim. Temos pessoas inteligentíssimas, mas nós precisamos efetivamente mostrar essa inteligência, e essa inteligência ela tem que partir de um momento em que a gente consiga deixar a nossa mente um pouco mais serena, um pouco mais tranquila, para que a gente possa efetivamente traduzir para uma inteligência artificial ou até mesmo para conduzir um cavalo a este convite, nos comunicarmos. Nós sabemos nos comunicar, mas já estamos muito aquém de comunicação. As falhas são muito grandes e as pessoas têm uma sede de fazer tudo ao mesmo tempo que ela acaba se atropelando. Então, fica aqui um convite a todos nós que estamos aqui presentes. A presença, a intenção, o parar e deixar a nossa mente um pouco mais tranquila para podermos exigir de uma máquina para que ela faça algo bacana, tem que partir daqui, ó. E para que você faça isso, você precisa estar concentrado e poder se alinhar com a sua comunicação não verbal também e principalmente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico e agradeço a audiência de vocês aqui e convido a todos, né, para curtirem as redes sociais da TV Humana, curtirem os programas da TV Humana que são feitos para vocês e por gente como todos vocês, pra gente, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Espero vocês lá. Até mais.